Olá, pisciano, pisciana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura, eu iria analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 3 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 4 de paus. O 4 de copas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, o valete de paus. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 3 de ouros, nós temos o arcano maior de número 1, o mago. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o 2 de paus. Sobre a energia do 4 de copas, na casa 3, nós temos a carta do 2 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do eremita, o arcano maior de número 9. Sobre o valete de paus, na casa 3, na energia de futuro, acontecimento futuro, nós temos a rainha de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 3 de espadas. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato, a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 3 de ouros, nós temos a energia dos trevos. Sobre o 4 de copas, nós temos a energia do urso. E sobre o valete de paus, na casa 3, nós temos a carta dos caminhos. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, a energia do presente ela será regida pelo 3 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta dos trevos, que traz aqui alguns bloqueios. Vamos compreender aqui um pouco mais. Nós temos as nossas habilidades, os nossos talentos aqui, conquistando grandes resultados. É como se nós precisássemos colocar à tona um hobby, um ofício, ou como se nós estivéssemos aqui investindo cada parte de si mesma, de si mesmo, neste novo projeto.
Só que nós temos aqui os caminhos abertos, a expansão para esse novo projeto, para essa energia material. Só que nós temos alguns bloqueios, alguns empecilhos sobre essa energia. Só que nós não devemos focar nos problemas, porque se houver aqui o foco no problema, esse problema irá crescer e nós não vamos trazer essa energia material que nós tanto desejamos. É como se houvesse a necessidade de colocar uma interrogação, de se perguntar, se indagar, questionar e buscar a solução, porque é buscando a solução que você resolve os problemas. Então nós temos aqui os caminhos abertos, então nós não devemos focar nesses problemas, tá? Então vamos exibir aqui a nossa obra para essas outras pessoas. É trabalho árduo sendo aplicado, nós precisamos aqui de autodireção, são estruturas rígidas, mas essas estruturas rígidas possibilitando aqui muita criatividade. Então a expansão, desde que a gente foque sempre na resolução, isso vai trazer também aqui um crescimento, não só de cunho profissional, mas também um crescimento de cunho material. Abaixo nós temos o mago, o alquimista, e nós temos o dois de paus. O 2 de paus parece muito a energia e a vibração do alquimista, porque é uma carta que traz aqui a expansão. É como se nós estivéssemos colocando aqui o impulso, a nossa vontade pelo universo, seria a extensão lógica das nossas ideias, e isso aqui trazendo a energia da exploração, dos desejos de ver mais, de conquistar um novo solo, de ultrapassar aqui os nossos limites. Há muita força de vontade em nós, mas que nós devemos sair dessa zona de conforto, impulsionar, trazer esses estímulos para esse objetivo, para esta meta que nós queremos conquistar, porque nós temos aqui essa energia de conquista, mas nós devemos sair um pouquinho da zona de conforto para que as coisas possam chegar até nós. Então nós temos o desejo, mas nós devemos fazer a expansão através do movimento para que o universo entenda que nós queremos fazer a mudança e coloque no nosso caminho as pessoas certas, para que haja aqui uma expansão, um crescimento de cunho profissional e material, ou também atrelada às nossas metas, aos nossos desejos e aos nossos objetivos. O alquimista, ou o mago, o arcano maior de número 1, diz aqui que a gente tem esse potencial. A gente traz essa energia aqui de estimular as grandes mudanças e que nós possuímos todos esses recursos necessários. É como se nós soubéssemos aqui manipular e controlar uma determinada situação, porque nós temos aqui o mundo espiritual refletindo no mundo material, no mundo terreno. É como se nós canalizássemos aqui a energia do divino e trazer essa intenção, essa energia, essa vontade aqui do dois de paus, focado aqui nesse objetivo. Então a gente traz um impulso primordial. É como se nós estivéssemos aqui colocando os nossos planos, as nossas ações iniciais em movimento. Tá? Então, o mago é aquele que controla todas as questões de cunho emocional, afetiva, material, as ideias, os objetos, os desejos, representados aqui pela energia de fogo. Então, vamos sair da zona de conforto para que a gente possa materializar, concretizar os nossos desejos e as nossas intenções. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, do signo de Peixes. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o urso, representado aqui pela energia do 4 de copas. É como se a gente precisasse aqui soltar as mágoas,
as mágoas do passado, porque essas mágoas do passado, representada pelo 4 de copas, traz aqui a negação sobre nós, o desânimo, a decepção em relação a uma pessoa que se diz amiga, e o tarô está trazendo essa revelação aqui para o nosso presente, porque há uma necessidade de limpeza, né? Então há um amigo falso ou uma amiga falsa que será aqui revelado, né, a nós, mas que a gente precisa soltar, né? Então, se o tarô está trazendo essa conexão é para que a gente possa evoluir, crescer e deixar, né, essa pessoa para trás. Então, porque se a gente estiver focando nessas mágoas, nós iremos perder oportunidades no nosso presente, porque nós estamos aqui vivendo na tristeza ou no passado, e aí a gente se fecha. É como se houvesse uma estagnação emocional, uma sensação de aborrecimento, uma sensação de falta de sorte, que a gente deve soltar e abrir aqui a conexão, né, para o novo, porque o tarô está dizendo aqui que o universo quer colocar novas pessoas no nosso caminho. Então solta essas pessoas que não prestam, que não servem, que não traz aqui evolução, conexão para a nossa energia e para a nossa vibração. O melhor mesmo é o corte, porque nós temos aqui o 2 de copas, dizendo que há aqui chegada de novas pessoas para que a gente possa suprir essa energia de falsidade, mas é a união estabelecida entre o eu e os outros na energia do presente que trará uma sensação de cura. É como se nós estivéssemos aqui sendo refletida nesta outra pessoa. São dois corações que se encontram para que haja aqui também uma manifestação de cunho espiritual. Então há a ascensão. Então o universo limpa, mas ao mesmo tempo o tarô diz aqui que o universo vai colocar novas pessoas no nosso caminho para que haja aqui crescimento, para que haja expansão. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, de número 9, o eremita, o arcano maior de número 9, que traz aqui a energia e a influência do signo de Virgem sobre nós, traz o aspecto da comunicação, pedindo para que a gente se comunique com sabedoria, a necessidade também de se recolher, para buscar a sabedoria também atrelada ao isolamento. É como se fosse um aspecto meditativo, contemplativo, tirar 5 minutinhos do dia para olhar para dentro, para ver como é que foi o nosso dia, ficar um pouco sozinho, sozinha, para que você possa irradiar essa luz de dentro, né? É uma orientação que virá de dentro de nós, obtendo aqui a sabedoria de outras pessoas, nos mostrando o caminho. Então a gente precisa se comunicar com sabedoria, mas também a gente precisa observar, né, tudo e todos à nossa volta, para que a gente possa irradiar essa luz. Nós temos aqui o aspecto da verdade espiritual, que agem aqui como um norte sobre nós, e essa verdade a gente encontra, né, na meditação, na contemplação, olhando para dentro, meditando, para que a gente possa expandir esse aspecto comunicativo. É uma carta também que está muito ligada ao processo intuitivo, como se a gente precisasse sempre se recolher e ouvir o processo da intuição para que a gente possa aqui seguir o melhor caminho. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura, né, para o coletivo do signo de Peixes. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos aqui o valete de paus, atrelado à carta dos caminhos, que traz aqui o impulso.
É como se houvesse aqui a instigação dos nossos desejos. É uma energia de muita paixão, de muita inspiração, dos nossos desejos sendo aqui influenciado. É como se nós estivéssemos alimentando as nossas ambições e tornar aqui os nossos impulsos uma realidade a partir da aplicação. É como se nós soubéssemos onde nós estamos, mas que nós devemos ter metas, objetivos a curto e a longo prazo para que a gente se expanda. Não se preocupe com o caminho, porque nós temos aqui a energia da dualidade, da incerteza. A gente deve focar nos objetivos, na meta, porque pouco importa o caminho que nós estamos seguindo. O importante é a meta, onde nós queremos chegar, alcançar. Então isso será importante. Não se preocupe em que caminho seguir. Quando você tem um objetivo, a meta clara, então você vai focar aqui diariamente nesta meta para que as coisas possam se concretizar, se materializar, porque nós temos aqui muita energia, muita paixão. É como se nós estivéssemos iniciando um projeto ou se preparando aqui para uma meta, um objeto de desejo, mas que a gente precisa sair um pouquinho aqui desta zona de conforto, tá? Mas não se preocupe em relação ao caminho. É como se houvesse a necessidade aqui de focar nos objetivos e ir, porque nós temos uma energia de indecisão, mas já na frente a gente vai trazer essa energia novamente, mas que a gente precisa sempre focar nos nossos objetivos, nas nossas metas e nas nossas intenções. Atrelada a essa energia, nós temos a rainha de espadas, que traz aqui a expressão, né, das nossas ideias. É uma carta também que, assim como o eremita lá na casa 2, traz o aspecto da comunicação. É como se nós estivéssemos aqui ensinando e promovendo novas ideias, ou obtendo, né, a sabedoria de outras pessoas aqui, nos mostrando o caminho. É como se fosse uma energia de autonomia intelectual, muita sabedoria ligada a nós, e às vezes aqui sem impaciência, né? A energia da impaciência em relação às questões de cunho intelectual. Então, porque a rainha de espadas também é uma energia fria. Então, mas ao mesmo tempo ela traz o poder da palavra, né? Levando sempre a verdade. O tarot está pedindo aqui para que a gente possa ser verdadeiro, né? Verdadeira, honesto consigo, para que consequentemente a gente também possa ser honesto, honesta com as outras pessoas. Atrelada a essa energia, nós temos o 3 de espadas, que traz aqui uma tristeza, é um sofrimento existencial. Mas só que essa energia, ela não está atrelada exclusivamente à energia do futuro. É como se no futuro a gente tivesse uma percepção diferenciada sobre essa energia, mas a gente já traz isso há algum tempo. É a angústia, né, pelo sofrimento, mas que a gente tem que enxergar esta dor, porque essa percepção da dor aqui, ela está oferecendo cura e redenção. O 3 de espadas é basicamente assim. É como se esse sentimento tivesse lá enraizado no nosso subconsciente, né, ou no inconsciente, e às vezes a gente está fazendo algo ou alguma coisa e de repente vem um sentimento de mágoa. É nesse momento que a gente precisa colocar o dedinho, né, nesse sentimento, para que haja cura, para que haja transformação. Analise, observe, veja o que é que ele quer te ensinar, né? Traga aqui, solta essa energia através da compreensão. São verdades duras, mas que está há muito tempo atrelada em nós. Isso vai trazer aqui a cura, a redenção, desde que a gente trazer a atenção a essas questões para que haja expansão. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Peixes. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir, né, a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através, né, do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem
correlacionada ao anjo, ao arcanjo que vai reger esta mesa. É o arcanjo de número 39, Rehahel, acredito que essa seja a pronúncia, arcano de número 39, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 29, e a mensagem diz o seguinte: manifeste respeito e gratidão aos seus pais e às pessoas que o ajudam. Este anjo o ajuda a ter paz, saúde e vida longa. Invoque-o quando precisar de um milagre e da misericórdia divina. Rehahel, arcanjo de número 39, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 29. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Feliz 2024, feliz ano novo e até breve.